absurdo ensinar uma criança a ser dizimista? Você já parou para pensar o que acontece quando uma criança aprende a dizimar? Confira nesse vídeo. Olá, bem-vindos ao canal Dinheiro Cristão. Eu sou Daniane Rangel. No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre esse assunto. O que acontece quando uma criança aprende a dizimar? E vamos direto para o vídeo. Muitos pais se preocupam em ensinar seus filhos a ler, a escrever, a respeitar os outros. Isso é essencial, mas é um ensinamento que, quando transmitido desde cedo, molda o caráter, o coração e a fé de uma criança. O princípio do dízimo. Quando uma criança aprende a dizimar, ela descobre que dar não é perder, mas participar daquilo que Deus está fazendo. Ela entende que tudo vem do Senhor e que a generosidade abre portas para uma vida abençoada, grata e responsável. O dízimo não é apenas sobre dinheiro, é sobre confiar, honrar e aprender a viver com um propósito desde pequeno. A criança aprende que tudo vem dele e que a generosidade é uma forma de adoração. Quando nós ensinamos nossos filhos a dizimar, não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de fé, de gratidão, de propósito, porque um coração generoso hoje forma um adulto abençoado amanhã. E o dízimo é uma forma muito importante da gente ensinar nossas crianças a terem uma comunhão com o Senhor, a ficar mais ligado ao Senhor. Por quê? Quando nós ensinamos os nossos filhos o princípio do dízimo, como já foi mencionado, não é só de dinheiro. A gente vai falar sobre várias coisas. É fé, é confiança, a generosidade, é compartilhar, é ajudar, é colocar Deus como prioridade. Eu ensinei o meu filho quando ele tinha 5 anos de idade. É um exagero? É uma loucura? Mas eu não me arrependo. Hoje meu filho tem 13 anos e desde os 5 ele é dizimista fiel. São 8 anos como dizimista na casa do Senhor. É uma coisa fácil de se fazer? Não, porque é uma criança pequena. Ele tinha apenas 5 anos. Mas nós temos que envolver os nossos filhos a terem experiência na casa do Senhor em todos os aspectos. Louvando, orando, adorando e dizimando. Por que não? Há um preconceito muito grande contra o dízimo. Imagina você ensinar uma criança, você falar que o seu filho é dizimista com apenas 5 anos de idade. É um absurdo, é uma loucura. Não é loucura, não é absurdo. É amor, é temor a Deus, é comunhão com Deus, é ensinar o melhor de Deus para a vida dos nossos filhos. Quais são os benefícios de ensinar uma criança a se tornar um dizimista desde pequeno? Benefício número 1, eles vão aprender que o dinheiro primeiro pertence ao Senhor, que Ele é o dono do ouro e da prata e que tudo vem dele, que toda provisão, que toda bênção, que tudo que nós possuímos vem do Senhor, que a nossa prioridade é Ele e que nós, como forma de gratidão, estamos devolvendo 10% que pertence a Ele. Então, é um ensinamento que deve ser passado para os nossos filhos, deve ser passado para as nossas crianças. Por quê? À medida que eles vão crescendo, eles vão tendo experiências com o Senhor e sendo dizimista, eles vão ter experiências como dizimista. Meu filho já tem várias experiências como dizimista, coisas impossíveis dele receber, e eu sempre aviso, eu sempre falo, o Senhor honrou, o Senhor deu, o Senhor abençoou a
vida dele de uma forma especial, você é um dizimista fiel. Deus está honrando a sua fidelidade. Deus está honrando a tua fé. Por quê? Quando nós colocamos Deus como prioridade e ensinamos aos nossos filhos a colocar Deus como prioridade, tudo flui, tudo acontece. Então, o que eu quero dizer com isso? Que são muitos os benefícios da gente ensinar os nossos filhos, ainda pequenos, a serem dizimistas. Por quê? Em primeiro lugar, a ter uma comunhão maior com o Senhor. Segundo lugar, a ser fiel ao Senhor em tudo, porque dízimo são os 10%, dízimo é a primícia, dízimo são todos os dízimos. Eu sempre falo aqui no canal, né? Esses três pilares para nós nos tornarmos um dizimista fiel, porque dízimo é 10%, dízimo são todos os dízimos e dízimo é primícia, é primeiro. Então a gente ensina aos nossos filhos que qualquer dinheirinho que eles receberem, a primeira coisa que eles precisam fazer, retirar o do Senhor, retirar o que não pertence a Ele. É ensinar que aqueles 10% nós estaremos devolvendo para o Senhor em forma de gratidão pela bênção que o Senhor deu, uma forma de retribuir o que o Senhor fez. Nós estaremos devolvendo o que o Senhor já nos deu. E em segundo lugar, estaremos ensinando a ter um compromisso com o Senhor, porque dizimista fiel é um dizimista compromissado com a obra, com as coisas da casa do Senhor, compromissado em ver o bem-estar da casa do Senhor, ver tudo funcionando em ordem e você sendo participante, colaborador para tudo aquilo estar funcionando perfeitamente. Em terceiro lugar, nós precisamos ensinar nossos filhos a serem dizimistas fiéis para que quando no futuro eles já estiverem trabalhando, tendo seus compromissos, tendo a sua família, a sua casa, eles continuarem com o mesmo compromisso com o Senhor, eles continuarem honrando ao Senhor com a primícia da sua renda, com o seu dinheiro, com o seu salário, com a bênção que o Senhor entregar na mão deles. Porque quando você é ensinado desde criança, você leva para a vida. Como diz Provérbios 22:6, uma palavra muito conhecida que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino no caminho. No caminho nós temos que estar ali, junto, no caminho. Os pais são peça fundamental. Não espere que a igreja vá ensinar, que a escolinha dominical das crianças, dos adolescentes vai ensinar. Isso é responsabilidade nossa, dos pais, de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Porque quando eles envelhecerem, não se desviará dele. Eles vão lembrar, meu pai, minha mãe me ensinava, né, a ir para a igreja, a orar, a louvar, a ter o temor do Senhor e a dizimar, a ser um dizimista fiel. Faça com que eles interajam. Se a sua igreja possui cartão de dízimo, faça um cartão para o seu filho. Faça com que ele se sinta parte de tudo que acontece dentro da sua igreja. Não exclua. É criança, é pequenininho, não entende. Entende. Entende muita coisa, absorve muita coisa. Então, nós temos que parar de excluir as crianças de tudo que acontece ao redor, de tudo que acontece nas igrejas. As crianças são parte. As crianças e os adolescentes, eles são o futuro da igreja. Eles precisam estar alicerçados na palavra, eles precisam estar alicerçados o que é ser dizimista, o que é um dízimo, o que é uma oferta, o significado de um dízimo, o significado de uma oferta. Isso tem que estar bem claro neles. Por quê? Porque é o futuro da igreja. Que quando eles crescerem, arrumarem seus empregos, terem os seus salários, eles vão continuar sendo dizimistas. Mas se eles não aprenderem desde criança, desde pequeno, eles podem crescer em adultos descompromissados com o Senhor, descompromissados com a obra de Deus, não tendo esse relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor. E você ser um dizimista
você está blindando as suas finanças. Isso não te impede de você passar luta, de passar aperto, de passar desconforto ali. Vai ter mês que você vai estar ali no sufoco, no aperto, que vai te colocar na parede. E agora? Dou o dízimo, pago as contas, o que eu faço? Um adulto pode ficar na dúvida. Um adulto que não foi instruído desde criança a ser um dizimista fiel. Mas uma criança que foi instruída desde pequenininho a ser fiel, né? Como a palavra diz, ser fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei. Um dízimo de uma criança não é comparado a um dízimo de um adulto que recebe salário. Uma criança recebe um agrado de um pai, de um avô, de uma avó, de um padrinho, né? É um dinheirinho que eles ganham e é esse dinheirinho que eles têm que aprender a dividir com o Senhor, a dividir com a casa de Deus, a tirar os seus 10%, ensinar o que é 10%, a 10ª parte, né? Vamos supor, ele ganha R$10, então R$1 é o dízimo, R$1 é para o Senhor, R$1 ele vai colocar no cartãozinho de dízimo dele e vai entregar. E assim, esses simples gestos, ele vai levar para a vida, a criança vai levar isso para a vida, mas precisa ser ensinado, precisa ser instruído, como diz a palavra. Não vamos cair em falácias e de acordo com a manada, isso não tem nada a ver, isso é bobeira, isso é coisa do passado, hoje em dia tudo mudou, hoje em dia tudo se modernizou. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, como diz lá em Hebreus 13:8. A palavra dele não muda, ele não muda, ele é imutável. E o dízimo é antes da lei, depois da lei, a Bíblia inteira fala de dízimo. Então, que nós possamos ensinar os nossos filhos, que nós possamos ter esse cuidado com as nossas crianças, de ensinar o caminho que deve andar, e nesse caminho existe o dízimo, existe as ofertas, existe essa parte financeira que muitos passam por cima, acham que só devem ensinar quando já forem adultos, quando já tiverem os seus empregos, quando já estiverem trabalhando, e pode ser tarde demais. Eles podem estar com a cabeça virada, não preparada para isso, não concordar com isso, achar que não deve dar, porque não foi instruído desde criança. Então, se nós temos os nossos filhos desde criança na igreja, é uma bênção. E reparta essa bênção com as crianças. Seja um dizimista e ensine a seu filho a ser um dizimista. E eu quero, com esse vídeo, alertar, né? Esse vídeo é um alerta, porque hoje está muito complicado o mundo que nós vivemos. Se nós, como pais, como igreja, não instruir os nossos filhos, o mundo vai instruir, a escola vai instruir, os amigos vão instruir, tudo vai influenciar para o mal, para o errado. Então, que possamos colocar Deus em primeiro lugar, a palavra em primeiro lugar, e ensinar os nossos filhos que ser um dizimista fiel não tem idade. Você pode ser uma criança, você pode ser um adolescente, você pode ser um jovem, um adulto, um idoso. Nunca é tarde para aprender a ser um dizimista fiel. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante para que esse vídeo vá para mais e mais pessoas, né? Para que o YouTube recomende, né? E leve esse alerta para mais e mais pessoas, mais pais, mais pessoas preocupadas com o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças. E se você ainda não ensinou seu filho, ensine, não perca tempo. Ensine ao seu filho a ser um dizimista fiel, que ele será um homem, um adulto abençoado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.